A paz do Senhor, irmãos. Eu li a palavra aqui nesta noite, no livro de 1 Reis, 17, aleluia, Jesus, e 18, que fala assim: Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade? Mataste meu filho? E ele disse: Dai-me o teu filho. E ele tomou do seu colo, levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E chamou o Senhor e disse: Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiu matar o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e chamou o Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino entra a ele. Irmãos, glórias a Deus. Nós sabemos que cada profeta tem uma luta, uma prova. Hoje nós não queremos passar por luta, né? O que mais tem de profeta que quer ser usado por Deus. Tem muitos vasos que ele já é profeta, Deus usa ele quer mais, ele quer ser usado por Deus, ele quer, né, que Deus trabalhe, ele quer orar para as pessoas serem curadas, quer expulsar demônio, quer orar para as pessoas ressuscitar. Mas não quer passar luta, ser sofredor. Essa palavra que fala sobre a mulher, a viúva, que estava na porta da cidade, Deus falou com Elias: Elias, vai ter a cidade, que lá eu preparei uma viúva para cuidar de você. E sabendo que essa viúva também estava ali com o filho dela e não tinha mais como sobreviver. Aonde tem homens de Deus, tem mulher de Deus também. Aonde tem pessoas precisadas, eu sempre vi alguém precisado mais do que aquela pessoa, mas para um ajudar o outro. E Deus é o Deus que multiplica. Elias era homem de Deus. Ele estava fugindo do rei. Não tinha onde ficar, né? Onde as pessoas vissem ele, as pessoas entregar, ele estava fugido. Ele é homem de Deus, mas ele tinha que pregar a palavra de Deus, mas ele precisava esconder a momento que precisava estar escondido para não morrer. E Deus mandou ele ir para a cidade, né? Perto onde estava o rei. Mas mandou ele para casa ali, uma viúva ia cuidar dele. Essa viúva estava na porta da cidade, apanhando graveto para fazer o alimento para ela e o filho dela. E ela estava no coração dela, ela ia terminar de fazer aquele alimento, ela ia comer e depois ela ia morrer. Ela com o filho, que não tinha mais o que comer. A seca estava ali, né? Não tinha mais o que comer. Muitas pessoas estavam passando por um momento difícil, passando fome, pessoas morrendo. E quando o profeta chegou até ela, falou com ela, né? Declara para mim o que você tem em casa. Ela falou: não tenho nada, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vim aqui apanhar um pouco de graveto para fazer uma comida para mim e meu filho, porque nós comemos, nós morreremos. Aí Elias falou: vai e pega um copo de água para mim. Quando ela foi pegar, ele falou: volta cá, faz um bolo para mim, para que eu coma, para depois você fazer para você. Aí ela ia temer, né? Não ia fazer. Ele falou assim: não, faça o que o profeta está falando. O que Deus está falando, que nunca vai faltar farinha na sua panela, nunca vai faltar azeite na sua botija. Ela foi e fez ali aquele pequeno bolo de pirão e deu para o profeta comer. Quando o profeta comeu, ele multiplicou ali o azeite. E a Bíblia fala que ela foi morar na casa ele foi morar na casa dessa viúva. Ela morava na casa da viúva, ali a viúva com o filho e com Eliseu. Então assim, Eliseu precisava da viúva, daquela casa para viver, para ficar escondido, né? E ela precisava do profeta também, para poder ajudar no alimento. Às vezes Deus coloca uma pessoa para ajudar o outro. Tem pessoas que Deus coloca para te ajudar em oração, mas você vai ajudar aquela pessoa no mantimento. No caso de Elias foi ajudar aquela mulher na área espiritual e ela foi ajudar na área financeira. E muitas pessoas que é ajudado pela área espiritual, Deus ajuda, Deus levanta a família dele, Deus liberta, ele está orando para Deus salvar pessoas, o esposo Deus salva, Deus cura filho, Deus muda a situação, abre porta de emprego, o filho começa a estudar, começa a fazer faculdade. E aí quando ele se levanta, que ele pega, tem um dinheirinho, ele já desfaz do vaso. Ele já não aceita mais o vaso, aquele homem já não é mais homem de Deus, aquela mulher já não é mais não é mulher de Deus, ela não quer aceitar mais orações. Isso tem acontecido comigo, com você, com várias pessoas. Quantas pessoas que a gente vai ajudar, que eu já fui ajudar,
Quando ele se pega um pouquinho, começa a conhecer um pouquinho, começa a ter uma vida financeira maiorzinha, ele já começa a rejeitar a gente, não quer nem oração nossa mais. Já olha pra gente, não sabe conversar, a gente não sabe, a gente não é mais vaso. E foi o caso dessa viúva. O profeta estava armando na casa dela, o filho dela veio, adoeceu e faleceu. Ela foi com uma arrogância com o profeta, né? E falou com ele que ele foi para casa dela para trazer morte para o filho dela. E ele ali foi clamar a Deus com dor na alma, falando: Deus, a mulher, a viúva, a casa que eu estou, a mulher está me condenando, porque o filho dela morreu. Ele foi clamar, pegou esse menino, levou para o quarto que ele dormia e colocou na cama dele e foi clamar a Deus, para Deus dar vida para aquele jovem. Porque ele estava sendo condenado de mais uma luta, mais uma prova para ele. O crente é assim, irmão, quando ele está passando a luta travada, que ele chega num lugar, que ele sempre começa a suspirar, aquele suspiro e fala assim: agora, graças a Deus, agora eu suspirei, agora acabou a luta. Aí vem outra luta, vem outra prova, vem um levante, da onde você nunca espera. E ali essa viúva levantou contra ele, colocou ele, né, para dar conta do filho dela vivo. Mas ele era homem de Deus, ele era profeta, ele orava e Deus abençoava. Deus ouvia a oração dele e o clamou. E quando ele orou ali, pediu ao Senhor, a alma do menino voltou de volta. O menino teve vida e pegou o menino e entregou para sua mãe. Aí ela falou com ele, né? Aqui ela falou assim, no 23, Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa, entregou a sua mãe e disse: viva o teu filho, vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Quer dizer que tanto tempo que aquele homem estava na casa dela, aquele profeta, ela não tinha ficado com fome mais, estava se alimentando dela e o filho, e ela não estava desacreditada, ela não estava ainda insatisfeita, não acreditava que aquele homem era homem de Deus. Quantas vezes a gente está vivendo com pessoas, nós estamos orando por alguém, abençoando as pessoas, e a pessoa está vivendo com nós mais insatisfeita. Essa mulher falar: agora eu sei que tu és homem de Deus. Será que desde o primeiro dia que ele entrou na casa dela, não viu que ele era homem de Deus? É assim, irmãos, comigo, com você. Tem crente que só sabe que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, quando você está profetizando na vida dele, ele está recebendo vitória. No dia que você profetiza na vida dele, que ele tem que descer, que ele tem que perdoar, que ele tem que calar, ele fala que não é Deus só te usando, você está falando porque você conhece a vida dele. No dia que você fala com ele que ele precisa perdoar, precisa amar, precisa calar, aleluia, para receber algo de Deus, ele vai levantar o dedo na sua face e vai falar que você não é mulher de Deus, nem homem de Deus. O crente é assim, aleluia, Jesus sempre se põe, aleluia, glória a Deus, recebendo a bênção, a vitória, mas só quer bênção e vitória, ele não quer correção, ele não quer sofrer, ele não quer derramar lágrimas, tem que ser profeta. Elias aqui, ele era profeta, ele era homem de Deus, ele era homem usado por Deus, mas ele passava por situação difícil, ele era provado, quando os crentes hoje não querem mais ser provado. Aleluia, Jesus. Se ele fosse outra pessoa, não, Senhor, já abençoei essa mulher, já fiquei com ela na casa dela, ela viu que eu sou homem de Deus, eu vou sair dessa casa. Não, ele foi ali, clamou a Deus, e Deus mostrou que Deus estava na vida dele. Ele ficou naquela casa até o tempo que Deus permitiu. Até enquanto chovesse, não faltou alimento para aquela mulher. Quantas vezes tem crente, aleluia, glórias a Deus, Deus tem te abençoado, através de oração e lágrimas de pessoas da sua família. Na sua família pode ter uma pessoa que você acha que não é nada, mas às vezes você está em pé. Você está sustentado pela misericórdia de Deus, pela oração daquela pessoa, pela lágrima daquele homem ou daquela mulher. E você não tem visto isso, você não tem agradecido a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque esse profeta foi para a casa daquela mulher viúva, porque Deus enviou. Deus enviou, Deus amava aquela viúva. Deus, a Bíblia fala que lá em Israel existiam muitas viúvas, mas só essa viúva aí que recebeu a vitória. Lá tinha muitas pessoas leprosas, só Naamã recebeu a cura. Então Deus amou tanto aquela mulher e enviou um profeta até a casa dela. Deus tem te amado tanto, Deus tem te perdoado, tem te sustentado. Deus tem enviado vasos na tua casa, tem enviado alimento, tem te dado saúde, dado cura, para você profetizar a vitória, para você sempre estar com suas mãos abertas para ajudar quem precisa, sempre estar com o teu coração amando as pessoas. Aleluia, glória a Deus, você está sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre achando que aquela pessoa não é homem de Deus, sempre achando que aquela pessoa não é mulher, você só quer ver milagre. Aleluia, Deus te ama você, assim como Deus amou essa viúva, que lá tinha muitas viúvas passando um momento difícil, e só ela recebeu o profeta na casa dela para poder ser abençoada e não passar mais fome depois daquele dia.
Quantas vezes Deus tem enviado pessoas na tua casa para te abençoar, para passar 8 dias na sua casa ou 3 dias para orar por você, e você hoje fala que não precisa, hoje você quer lembrar do que você já sofreu, você quer lembrar da fraqueza daquela pessoa. Quantas vezes tem crente que quando aquela pessoa está orando por ele, profetizando vitória, aquela pessoa é homem de Deus. No dia que ele vê aquela pessoa na fraqueza, precisando dele, ele é primeiro rejeitar. Então vamos buscar o Senhor. Essa mensagem aqui é muito grande. Se for falar do início, dá para fazer 10 pregações. Mas eu quero falar nesta noite, é para que nós possamos agradecer o que Deus tem dado para nós, reconhecer o que Deus tem enviado na nossa vida. Às vezes Deus te chamou você para ajudar aquela pessoa em oração, e aquela pessoa para ajudar você no alimento. Deus pode ter chamado você para ajudar aquela pessoa com a casa ali, para poder dar comida para aquela pessoa, dar alimento para aquela pessoa, mas aquela pessoa está ali para te ensinar, te orientar e te ajudar. Aleluia, Jesus. Cada um deu sua maneira de abençoar. Tem pessoas que só ajudam na área financeira. Ele tem condições para ajudar na área financeira, mas ele precisa de oração de alguém. Pega essa palavra para você e entende que você sempre precisa de alguém. Você pode ter seu alimento, você precisa de alguém para te sustentar. Você pode ter sua casa, você precisa de alguém para te orientar. Você pode ser vaso de Deus, o profeta, mas você precisa de comer na casa de alguém. Então você receba a sua vitória e agradeça o que Deus tem feito na sua vida.